Olá, povo de Deus, eu passando aqui mais uma vez para deixar um texto, um tema para nossa meditação. Hoje nós vamos falar a respeito de fé. Hoje nós vamos meditar em Lucas 7, a partir do 1º, que fala do centurião de Cafarnaum. Esse é o nosso texto base, que diz: o centurião de Cafarnaum, a partir do 1º. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Essa palavra, ela nos remete, fé. Ou seja, a gente precisa analisar, como está a nossa fé, quem somos, no que acreditamos. O Senhor tem ministrado ao meu coração já há alguns dias a respeito de fé, porque quando a gente é novo convertido, a gente chega na presença do Senhor, o primeiro amor, é muito fácil, é tudo muito gostoso, a gente está aprendendo. Mas quando a gente já é crente há algum tempo, o Senhor já vem colocado isso no meu coração e eu venho feito alguns questionamentos ao Senhor, Porque existe o crente velho, existe o velho crente, Então assim, é muito bom quando a gente fica velho e continua crente. Agora, quando a gente é crente, mas está velho de ouvir, velho de não acreditar, velho de não receber as vitórias, o que será que acontece? O Senhor tem me mostrado algumas questões, tem ministrado ao meu coração, eu tenho feito alguns questionamentos e o Senhor tem me mostrado, Eu vou meditar com os irmãos em Gênesis 15, o 5 e o 6. O Senhor falando com Abraão, Aqui nesse texto, Abraão, ele não tem filhos, Ló, o sobrinho dele, é a pessoa, a referência que ele tem de família. E aqui ele passou por uma situação e ele apresenta para o Senhor a questão dele não ter filhos. E ele fala que um servo que foi nascido na casa dele seria o herdeiro dele. E aí o Senhor promete, para Abraão, no 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso com justiça. Ou seja, a partir do momento que Abraão creu nas palavras do Senhor, o Senhor, colocou aquilo, como garantido, como confirmado, mas Abraão precisou crer.
E muitas vezes a gente já não está acreditando mais em nada. Passamos por situações, estamos cansados de esperar e a promessa não chega. É normal que a gente vá desfalecendo, né? Por isso que a gente precisa sempre meditar na palavra, né? Porque na palavra é onde encontramos, né, reforço para a nossa fé. E muitas vezes o Senhor fica me mostrando questões de algumas pessoas e fala assim: filha, ela já perdeu a fé. Filha, ele já perdeu a fé. E é muito duro, porque a gente não pode perder a fé. O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai dar. O erro nunca está no Senhor. O erro nunca está no Senhor. Se você parar, se você analisar, o erro está sempre em nós. Está em mim, está em você. Quando a gente não recebe as nossas vitórias, a gente quer atribuir ao Senhor. Mas que a gente venha fazer uma análise da nossa vida, né? Que a gente venha ver que muitas vezes a gente se dispersou no meio do caminho, né? A gente se embaraçou com coisas dessa terra. Muitas vezes o tempo, né? A palavra do Senhor fala, né? Que quando o Filho do Homem chegar, será que vai encontrar fé na terra? Será que ainda vai ter, né? Alguém ali acreditando ainda? Que a gente não venha perder a fé. O Senhor tem falado muito isso no meu coração, porque é muito duro quando a gente vê que as pessoas não recebem a vitória e começam a desacreditar, né? Muitas vezes vão para a igreja ainda, mas são mortos espiritualmente, né? É muito duro. Eu vou meditar também aqui, 2 Samuel, no 12, a partir do 8 e o 9, que diz, né? Aqui Davi, ele tinha pecado, e o Senhor falou com ele, né? No 8. E te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei as nações de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Ou seja, tudo que a gente quiser, se for da vontade de Deus, o Senhor nos dá. Então, o que acontece? Por que a gente não recebe? Por que a gente desanima? Porque a gente é ansioso? Porque a gente quer no nosso tempo? Porque o Senhor é longânimo e muitas vezes a gente quer para hoje e a gente perde a fé. A gente atropela, a gente faz as coisas do nosso jeito e depois, numa sequência de erros cometidos, a gente não tem experiências para contar. E quando a gente não tem experiências para contar, a gente não tem experiências com Deus. A gente ouve falar, né? Tem muita gente que é crente de ouvir falar. Aí eu ouvi falar que o Senhor fez isso, ouvi falar que o Senhor fez aquilo. Mas o Senhor fez na tua vida? Você tem experiências? Então que a gente venha pedir para o Senhor experiências com Ele. Não é fácil. O Senhor nos leva por cada caminho. Tem dia que eu vejo assim que estou sendo provada no fogo. Mas eu creio que a minha vitória é certa. O Senhor falou para mim por esses dias que estava abrindo o mar para me passar. E eu creio. Eu creio sim, Ele tem caminhado comigo. Ele não tem me deixado sozinho em um único momento. Ele falou que tem anjos acampados ao meu redor, né, para me guardar, para me livrar, para me proteger. O Senhor, Ele dá todo o suporte de que precisamos. Se a gente perde a nossa bênção, somos nós mesmos quem atropelamos a situação, por ansiedade, por desespero. É claro que a coisa aperta, né? Tem hora que estamos em guerra espiritual e muita gente não sabe avaliar isso. Quando somos provados, né? Quando o Senhor permite que passamos por situações para ver onde está a nossa fé, para ver onde está o nosso coração. E muita gente desfalece porque somos provados no fogo, sim. Não é fácil, né? Aqui Davi pecou. E o Senhor aqui, Ele está falando, né, com Davi, que o Senhor daria o que Ele quisesse, né? Então, é a mesma coisa conosco. O Senhor, Ele tem para nos dar. É a gente quem atropela a situação, né? É a gente quem comete o erro. Então, o erro nunca vai estar no Senhor. Que a gente não venha desanimar, que a gente venha repensar, que a gente venha analisar, porque o Senhor, Ele só tem o melhor. Se não está te acontecendo o melhor na tua vida, você precisa analisar, porque o erro não está no Senhor.
Essa palavra é uma palavra bem simples, mas ministrado pelo Espírito Santo, eu espero que toque seu coração, né? Porque às vezes são falas que a gente ouve todos os dias, mas que não penetra no coração. Então, que essa palavra venha penetrar no seu coração, que você não venha desfalecer, que você venha repensar, né, os seus valores, né, como que tá a tua fé, porque a nossa vitória ela não está no começo nem no meio, a nossa vitória está no final. Então, a gente não pode perder a fé no meio da caminhada, né? A gente erra muitas vezes, a gente falha muitas vezes, mas que a gente venha pedir para o Espírito Santo, né, caminhar conosco, nos ajudar na nossa caminhada, porque não é fácil. Não é fácil. O inimigo, ele se levanta, né? Ele nos afronta. Tem dia que ele vem cara a cara, que só o sangue de Jesus para nos ajudar, né? Que tem dia que a gente fala assim, Senhor, e aí? E aí que a gente venha se manter firme, né? Que o vento balança, mas que a gente não venha ser aquela árvore que não tem raiz, né? Que a gente venha estar firmado na rocha. Porque o Senhor, ele se agrada quando ele vê fé, né? Como foi a palavra que eu acabei de ler, né, com Abraão. Abraão creu na palavra do Senhor. Então o Senhor imputou aquilo, né, como garantido, como certo, porque Deus viu no coração a fé, né? E ele não desfaleceu. Ele acreditou, ele já estava, né, com muita idade, com a idade avançada, ele e Sara, mas ele viu a vitória dele, né? Ele viu o milagre dele, o filho dele, a herança que o Senhor tinha prometido para ele, porque ele não perdeu a fé. Então, se perdermos a fé, aí está tudo perdido, porque o Senhor, ele não trabalha sem fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem mais um outro texto aqui, que está em 2 Crônicas, que é um texto que eu gosto muito, a partir do 1º, a partir do 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, pede o que queres que te darei. Para o Senhor dar o que a gente quer, não é no nosso tempo. O Senhor, ele só vai dar se for bom pra gente. Se você pedir e não estiver no coração de Deus, se Deus olhar e ver que não vai ser bom pra você, ele não vai te dar, né? Então, assim, a gente precisa entender o nosso propósito, a gente precisa entender o processo, a gente precisa entender se isso é da vontade do Senhor, né? Muitas vezes a gente coloca algo no nosso coração que a gente quer, só que se o Senhor não confirmar, não vá, não faça. Porque se você colocar no seu coração que o Senhor não está confirmando, você vai desfalecer no meio do caminho. Você já pensou você orar e não acontecer? Porque não é da vontade do Senhor. Então que primeiro você venha buscar uma revelação. Senhor, eu quero isso. É da sua vontade? Se o Senhor confirmar, sim. Então você continua orando, porque o Senhor vai garantir a vitória, né? Então aqui o Senhor, ele garantiu, né? Ele falou para Salomão pedir o que queria, porque estava no coração de Deus, né? Antes dos nossos sonhos estarem no nosso coração, o Senhor já sonhou ele, antes, né, de chegar no nosso coração. Então que a gente venha entender que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Muitas vezes o que você quer não vai glorificar o Senhor. Então, se não vai glorificar o Senhor, vai te tirar da presença. E se vai te tirar da presença do Senhor, não serve. Porque a gente não pode se embaraçar com nada dessa terra, né? O Senhor, ele nos abençoa com coisas terrenas, sim. Ele nos abençoa, ele nos dá, ele tem prazer em nos abençoar. Se você for ler na Bíblia, as pessoas que foram fiéis ao Senhor, o Senhor abençoou. Abraão foi rico, Davi foi rico, Jó foi rico, né? Muitos, o Senhor se alegra na nossa prosperidade, mas desde que seja dentro do centro de querer e da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente quer tanto algo que não vem da forma que a gente quer, que a gente sabe que o Senhor não está confirmando. E aí tem muita gente que vai para o outro lado, para o lado negro da coisa, né? E aí você se embaraça, aí você sai da presença, e aí Deus não fica mais feliz com você. E aí o que acontece? Você fica por sua própria conta.
Quando você sai da presença do Senhor, só tem 2 caminhos: o céu e o inferno. Se você não está agradando a Deus, a quem você está agradando? Então que você venha analisar, né? Muitas vezes a gente quer coisas que a gente sabe que não é da vontade do Senhor. Porque quando a gente faz uma oração, eu sempre, quando eu vou interceder por alguém, as pessoas falam pra mim: Midian, ora por mim. Midian, eu preciso disso. Eu vou orar, falo: Senhor, eu te apresento fulana, te apresento essa questão. Se for do seu querer e da sua vontade, o Senhor vem abençoar. Se não, seja feito a sua vontade. Mas muita gente não pensa assim, né? Eu quero, põe uma ansiedade e depois desfalece. Então que a gente venha meditar, né? E a gente venha entender que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor só vai nos dar se for bom para nós. Se não for bom para nós, porque o Senhor, Ele é soberano. Ele olha o nosso amanhã. Se não vai ser bom para nós, o Senhor tem coisa melhor para nós. Você só vê ali o mínimo, o limitado. Nossa visão é humana, é limitada. Então, assim, o que hoje me parece bom, ontem eu sonhei coisas para hoje, que hoje eu estou vendo, que não me trouxeram tanta felicidade como eu achava que seria feliz. Eu não imaginava que coisas que eu almejei lá atrás, hoje fosse me estar trazendo tanto dano, né? Por consequência dos meus erros, são os meus erros, foram as minhas escolhas, né? E graças a Deus que Ele é misericordioso, o Senhor tem tido misericórdia da minha vida, misericórdia de mim, porque eu estou pagando pelos atos que eu, por minhas próprias mãos, quis pegar para mim. Então, quando a gente pega que não é da vontade do Senhor, tem consequências. Então, se você quiser ir por um caminho que você sabe que vai dar certo, pede a direção do Senhor. Se o Senhor não for com você, não vá. Não vá. Só faça o que for da vontade do Senhor. Pede confirmação para o Senhor. Eu estou aprendendo a fazer isso, confesso. Estou falando: Senhor, é da sua vontade? Senhor, vai comigo, vai na minha frente, vai me conduzindo. Senhor, se não for para me fazer, me mostra. E tem coisas que agora eu aprendi a orar também, né? Falar: Senhor, e essa questão? É para me continuar? Não é para me continuar? E o Senhor, Ele tem me guiado. Porque se a gente pega coisas com a nossa mão que não é pra gente fazer, tem consequências e aí a gente vai desfalecer. Então, para que a gente não venha desfalecer, para que o inimigo não venha roubar a nossa fé, né? Porque a gente acaba desanimando, a gente, né, com o dia a dia, né, a gente se embaraça com coisas que o inimigo vai lançando também sobre as nossas vidas, né, que a gente não venha se embaraçar com nada, que a gente não venha perder a nossa fé. Vamos fazer uma oração, pedir para o Senhor: Senhor, não deixe o inimigo roubar a minha fé. Senhor, me guia, me orienta, me ajuda, para que a nossa caminhada seja plena, para que a gente não venha sair do foco. Porque tudo glorifica o nome do Senhor. Se não está glorificando o nome do Senhor, vai te embaraçar. E se vai te embaraçar, pode roubar a sua fé. E aí depois, como que fica a nossa situação? Eu fico triste quando vejo que pessoas já perderam a esperança em Deus, já foram para lados que não deveriam ter ido, já saíram da presença do Senhor, por mais que alguns estejam mascarados dentro da igreja, né, fingindo ser quem não são, mas o Senhor ainda tem misericórdia, porque nosso Deus é maravilhoso. Eu não canso de falar: nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é longânimo, Ele dá chance, né, para que a gente venha se analisar, né, e esse vídeo é para isso, para que a gente venha se analisar, né? E se a gente errou, se saiu da presença, se foi pro lado que não deveria ter ido, enquanto você estiver vivo, tem chance de se arrepender. Mas não deixe para fazer isso amanhã, porque se você não tiver o amanhã, complica. Tá? Então receba essa palavra, que vá de encontro ao seu coração, que você vá meditar. Ficou um pouco longo o meu vídeo, peço desculpas, mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E que você venha se decidir, porque o Espírito Santo, ele só te põe no seu coração, né? Ele te encaminha até a mensagem. A decisão é sua, de continuar no erro
ou não, de querer voltar a ter fé em Deus ou continuar da forma com que você está. Então que nada venha te embaraçar, porque o nosso alvo é o céu. A gente não pode perder o foco, porque as coisas desse mundo são passageiras. Então que a gente não venha perder o foco. Já pensou perder a salvação? Vai ser muito duro. Fique com essa palavra, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida.